Olá, amigos do Repórter Diário. Mais uma vez, a nossa reportagem repercutindo os principais temas da região. Estamos nesse momento na Prefeitura de São Caetano do Sul, onde acabou de ter uma agenda importante. O prefeito Paulo Pinheiro recebeu a visita de cortesia de advogados aqui conceituados no que tange a legislação eleitoral, o escritório do Dr. Rolo. Todo mundo conhece e a partir dessa pauta também, claro, além do que você vai acompanhar nas páginas do Repórter Diário, nós trazemos aqui a repercussão do tema que está sendo debatido, infelizmente, de uma forma mais enfática desde a última quarta-feira, desde o acidente que vitimou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Não se tem ainda o nome de Marina Silva oficializado, o que deve acontecer até a próxima quarta-feira ou na próxima quarta-feira, mas nos bastidores da classe política todo mundo já dá como certo o ingresso dela no cenário eleitoral, apimentando ainda mais a corrida que tem como protagonistas até então, mais uma vez o PT e o PSDB, Dilma Rousseff e Aécio Neves. Ao meu lado, o doutor Alberto Luiz Rolo, que é advogado, especialista em direito eleitoral, para elucidar e para falar um pouquinho mais desse cenário e dessas consequências. Doutor, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem? Eu que agradeço e estou à disposição. Num primeiro momento, a semana passada, os telefones começaram a tocar e todo mundo dizia: a Marina é candidata automaticamente, o posto é dela, a vaga é dela. E não é bem assim. Demorou algum tempo, eu diria até 24 horas, para que todos os veículos de comunicação, de imprensa, entendessem que a legislação eleitoral é bem clara. E ela, então, dá esse prazo de 10 dias, até 10 dias, para que seja feita a escolha do novo componente da chapa, ou dos novos componentes, se a gente falar em presidente e vice, e essa escolha vai ser feita pela maioria absoluta dos partidos. Então, são 6 partidos que compõem esta coligação, a coligação continua existindo, né? Então, por isso que a gente fala no presente, são 6 partidos, e a maioria absoluta de 6 são 4. Então, 4 partidos têm que convergir para o nome da Marina. De que maneira é feito isso, né? Cada partido faz a reunião da sua executiva. Então, são 6 reuniões, elas podem acontecer ao mesmo tempo, em salas separadas, um dia antes, um dia depois, isso pouco importa. Mas são feitas 6 reuniões dos 6 partidos e pelo menos 4 desses partidos têm que convergir para o nome da Marina Silva para ser, então, a cabeça de chapa. E depois, se isso realmente acontecer, como você mencionou, nós estamos nesses dias aí que isso talvez aconteça, aí os mesmos 6 partidos, no mesmo prazo, têm que escolher um novo candidato a vice. E no caso dela ainda, né, doutor, ela tem que fazer o comunicado dizendo que não é mais oficialmente a Justiça candidata a vice, para na sequência da entrada ao pedido de candidatura à presidência da República como cabeça de chapa. Isso acontece praticamente ao mesmo tempo, quer dizer, você protocola a informação de que está renunciando à candidatura a vice, porque a candidatura dela já tinha sido deferida pela Justiça Eleitoral, então ela existe, ela continua existindo até agora. Então, ela protocola esse pedido de renúncia à candidatura a vice e, ao mesmo tempo, um minuto depois, protocola, então, o pedido de registro para ser candidata a presidente. Agora, doutor, qual que é o maior peso do ingresso de Marina Silva no cenário eleitoral? Quem perde mais? O PT de Dilma Rousseff ou o PSDB de Aécio Neves? Olha, na verdade, a semana passada nós vimos que está havendo aí uma reviravolta bastante grande. Eu acho que as pesquisas estão saindo com o tempo, e as pesquisas vão mostrar isso com mais profundidade, mas aparentemente ela é mulher também, né? Então, num primeiro momento, me parece que ela vai competir diretamente com a presidente Dilma, por ser mulher. Quer dizer, a presidente Dilma tinha esse gancho, esse mote político, né? Eu sou mulher e eu quero continuar. Agora a Marina vem para concorrer com isso também. Além da votação que ela teve na última eleição, que foi uma votação expressiva, e com certeza isso está sendo levado em consideração nesse momento para ela ser escolhida, né? Chamou atenção, inclusive, doutor, foi divulgada a pesquisa Datafolha nesta segunda-feira, e os candidatos que já estavam na corrida eleitoral não tiveram o seu índice de intenção de voto alterados, sequer sofreram oscilação dentro da margem de erro. Dilma Rousseff permanece com 36%, Aécio Neves 20% e o pastor Everaldo do PSC 3%, Eduardo Campos aparecia com 8%, mas nesse cenário já tem o nome de Marina Silva, que apareceu com 21% à frente de Aécio Neves, dentro da margem de erro, empatados tecnicamente na segunda colocação. Ela está absorvendo já os brancos, nulos e indecisos. Pois é, isso mostra que só a entrada dela nesse cenário, em poucos dias, já trouxe ela numa posição de destaque. Quer dizer, antes se falava bastante menos no candidato Eduardo Campos, e agora, com a Marina, ela já está ali embolada em segundo colocado. Me parece que há um empate técnico, né?
E eu acho que isso é bastante significativo, como a gente estava mencionando. Realmente vai haver uma mudança, uma alteração muito grande no quadro eleitoral. Não que o Eduardo Campos não merecesse a confiança da população brasileira, lógico que não é isso, mas a Marina tinha já um destaque anterior, e me parece que isso está surgindo agora, nesse momento. A gente também vai precisar ver se tem algum componente psicológico, né? Algum componente da situação em si, algum eleitor que talvez fique chateado, né? Convalescido com essa situação. Também precisa ver se isso, ao longo dessas próximas pesquisas, acaba diluindo ou não, se ela vai manter isso. Mas que é uma mudança importante, com certeza. Fico imaginando, inclusive, né, doutor Rolo, também como é que passa nesse momento a situação na cabeça dos marqueteiros, porque é uma situação inédita. Pela primeira vez um candidato morre durante a campanha eleitoral, tem toda essa comoção, e aí fica aquela pergunta: Aécio Neves, que disputa diretamente, pelo menos nesse primeiro momento, com Marina Silva, será que ele deve bater em Marina Silva para garantir o segundo lugar e ir para o segundo turno com Dilma Rousseff? Será que, se ele bater, ele pode ter um efeito contrário e mexer com esse psicológico de comoção popular, de um povo sensibilizado pela morte de Eduardo Campos? É uma situação delicada, né? É inédita para todo mundo. Vai ser um trabalho muito grande para os marqueteiros, e vai ser mais ou menos na tentativa, né? Quer dizer, num primeiro momento, adotar uma prática e, de repente, achar que essa prática não foi válida e tentar mudar. Agora, isso a gente vai ver, principalmente a partir de amanhã, com o horário eleitoral gratuito, e isso também foi objeto de bastante perguntas para nós, como é que vai fazer, né, no horário eleitoral. O horário eleitoral, o horário é da coligação, portanto, eu imagino que eles tenham alterado aí o programa que aparece o Eduardo pedindo voto, porque ele já não é mais candidato, não pode ser candidato, então isso seria até desagradável. Então isso teve que mudar. Agora, de resto, vai aparecer o partido, talvez uma homenagem, me parece que vão fazer algum tipo de homenagem, então isso também vai ter um apelo emocional. Então, com certeza, os marqueteiros vão ter que ficar de olho no comportamento dos eleitores a partir de agora, para ver se isso vai continuar essa tendência ou não, né? Do ponto de vista de perdas e ganhos, os especialistas que defendem um eventual ganho de Dilma Rousseff com a saída de Eduardo Campos seria no que diz respeito a uma penetração ainda maior no eleitorado da região Nordeste. Dilma hoje já tem índices de intenção de voto bastante consideráveis em estados como Pernambuco, como Ceará, e dizem que a saída de Eduardo Campos e a entrada de Marina, tendo em vista que Marina é bem conhecida na região Sul e Sudeste, mas isso facilitaria uma penetração maior do PT lá e que faria Dilma concentrar ainda mais os seus esforços de agenda naquela região. O senhor concorda que isso faria com que o PSB pensasse em indicar um vice daquela região? Eu vi essas análises, né, nesses últimos dias, essas análises políticas, e com certeza elas foram feitas em cima de resultados. Eu vi, inclusive, um analista falando sobre isso com base nos resultados da última eleição, onde a Marina foi candidata, né? Então, com certeza, e a gente viu isso nas imagens, né, do velório e do enterro do ex-candidato Eduardo Campos, ele tem lá um apelo grande, e me parece que, num primeiro momento, esse apelo poderia ser repassado em maior quantidade para a candidata Dilma. Mas eu acho que essa solução, ou essa ideia de adotar um vice de lado da região Nordeste, eu acho que passa muito mais pela identificação do partido em si, né, de manter essa tradição, ou manter esse eleitorado cativo com o partido, do que pensando em outras candidaturas. E qual que seria o peso, não sei se é possível aferir nesse momento, doutor, de uma indicação de vice, por exemplo, de alguém da família diretamente ligado ao Eduardo, para manter não só o legado e a trajetória partidária, mas também a questão familiar? E aí, nesse contexto, aparecem dois nomes: o do irmão dele, Antônio Campos, e o que seria mais emblemático, a viúva, esposa dele, Renata Campos, que teria como talvez um dos únicos impeditivos, e talvez o maior deles também, a questão da família, cuidar dos 5 filhos, inclusive o pequeno Miguel de 7 meses, mas diz que tem gente conversando com ela nesse aspecto. O fato de colocar alguém de uma forma emblemática da família traria ainda mais esse poder de comoção à eleição? No primeiro momento, com certeza, né? Nós vimos nesses últimos 2, 3 dias entrevistas do irmão do Eduardo Campos, eu vi, da esposa não, mas a gente vê e ouve análise sobre essa possível substituição. Agora, num primeiro momento, dá para a gente entender que haveria uma comoção, haveria uma simpatia, uma empatia
pela dor de uma viúva ou pela dor de um irmão, que sempre ajudou e sempre apoiou, mas não me parece que essa vai ser uma solução fria sob o ponto de vista político. Não me parece que o PSB agregaria, porque você agregar votos de eleitores que ficariam de alguma maneira consternados ou entristecidos, isso eu acho que daqui um mês e pouco, talvez a tendência seja essa tristeza ser dissipada, né? Infelizmente outras coisas vão acontecer e a gente acaba diminuindo a importância desse fato. Então, eu não acho que o PSB partiria para esta solução pensando somente na atração desses eleitores mais entristecidos, porque daqui a um mês a gente tem que manter esses números se o PSB quiser realmente ter alguma chance de ir para o segundo turno, e isso não é suficiente. Bom, doutor Rolli, para a gente encerrar, resumo da ópera. Tudo indefinido, tudo pode acontecer até o dia 5 de outubro. Num primeiro momento, a gente precisa saber realmente quem vão ser os candidatos, né, do PSB, candidato a vice, o candidato a vice e principalmente o candidato a presidente, se a Marina for para presidente, vai ter que ser substituída na candidatura a vice. Agora, pelo que as pesquisas estão mostrando, sim, eu acho que houve uma mexida bastante grande no quadro, e a gente ouve, inclusive, né, nos noticiários aí, em grandes veículos de imprensa, que o próprio ex-presidente Lula ficou nesses últimos dias aí preocupado, né? Pelo menos é o que dizem, é o que as notícias dão conta. Então, se ele ficou preocupado é porque tem motivo para isso, né? Doutor Alberto Luiz Rola, advogado, especialista em direito eleitoral, ajudando a gente a entender melhor esse período, esse momento de grande turbulência, de grande efervescência no meio político. Doutor Rola, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço e deixo um abraço para o prefeito Paulo Pinheiro e para os nossos espectadores aqui de São Caetano. Isso, daqui a pouquinho você acompanha mais detalhes de tudo dessa agenda em São Caetano. Fique ligado, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.